Bora lá, Fiel. O Romeu Thomas Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, deu uma coletiva exclusiva. Foi colocado na parede e respondeu sobre várias questões. Também teve que responder sobre a venda lá das porcentagens do Murilo, do Pedrinho. Afirmou que o Timão vai passar por uma reformulação estatutária. E também falou das consequências que o Duílio e o André Sanches vão sofrer. Separei os melhores momentos aqui pra vocês. Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Principalmente, se eu fizer, eu cometo crime. Eu tenho absoluta certeza que o promotor sabe disso. Então, quando sai notícia que o Tuma e o Osmar estão negando documentos, não é uma notícia verdadeira. Eu não acredito que o promotor está falando isso. Se ele falar isso, ele está cometendo um equívoco. E ele tem muita experiência para não cometer esse tipo de equívoco. Então, não é verdade. Aqueles que reverberam isso estão mentindo. Não há em nenhum momento interesse do Corinthians a encobrir nada. Não há em nenhum momento interesse do Corinthians a atrapalhar nenhuma investigação. O que há interesse do Corinthians é resguardar a sua imagem e cumprir a lei. Ninguém está protegendo ninguém. Nós não podemos descumprir a lei. Sob pena, inclusive, de as pessoas que estão sendo investigadas anular tudo. Quantos casos vocês já viram de investigações que começam errada por denúncia anônima, por fornecimento de documento sem a base legal, e as pessoas anular? Nós temos um caso de um ex-presidente que foi cassado, que está tentando anular a investigação porque o COAF compartilhou informação com o delegado. Isso já tem um entendimento do Supremo que pode, mas imagine se não pudesse. Então, assim, eu não sou o dono da conta do Corinthians, o presidente também não é. Eu lembro que até tiraram o sarro na imprensa, dizendo, o presidente falou que vai pedir autorização para o Conselho. Não é para mim que ele tem que pedir, ele também não precisa pedir, tem que pedir para a Justiça. Qualquer um de nós que compartilhar documento do Corinthians sigiloso, coberto por sigilo fiscal, comete crime, gente. E numa suposição, eu aqui vou fazer um exercício de suposição, por favor, não distorçam isso. Que algum dos ex-presidentes tenha cometido um crime, é uma suposição. Usando o cartão, se eu compartilhar um cartão deles, sem ordem judicial, eles anulam qualquer investigação, e se ele for expulso do clube, eles anulam. E eu que vou ser punido ao presidente. Simples assim. Então, assim, ninguém está sonegando nada, nós queremos só seguir o rito legal, com a supervisão judicial. Eu fui depor lá, vocês acompanharam, eu pedi para botar sob sigilo a investigação, porque a gente está sendo ameaçado, vocês têm acompanhado, vocês estão sendo ameaçados. Vários de vocês aqui tiveram que trocar de emprego. Ou estou mentindo? Tem que ter coragem e falar. Quantos de vocês aqui, hoje que não estão aqui, já estão em outra editoria do jornal de vocês, que foram ameaçados por torcedor organizado, que foram ameaçados por esses caras que são da milícia? Ou eu estou mentindo? A gente tem que ser transparente. Vamos passar o Corinthians a limpo. Passe a imprensa também a limpo. Passe a função de vocês, a produção de vocês. Vocês estão sofrendo isso, pô. Fala a verdade. Por que eu tenho que ser o alvo? Eu não estou protegendo ninguém. Estou protegendo a nossa integridade física, a integridade judicial e a integridade de vocês mesmos. Está esclarecido isso? O Corinthians entregou os documentos nas vias que deviam ser entregues. Mas o presidente do Conselho não tem nada com isso. O presidente do Conselho cumpre o que está no Estatuto. Quem tem poder para entregar documentos ou não é a diretoria e está fazendo. Eu fiscalizo. Se ela descumprir a regra, se ela descumprir a lei, a gente apura aqui dentro. Quero saber se André Sanches e Duílio Monteiro Alves correm risco sério de serem banidos do clube. Os dois foram acusados de uso indevido do cartão corporativo. Nós tivemos 8 representações nesse sentido, de associados, de conselheiros. Os dois também apresentaram requerimento para que fosse apurado isso. Então nós temos aí, entre acusação, defesa e pedido de apuração, pelo menos 9 requerimentos. O Duílio apresentou um requerimento para pedir apuração, 8 requerimentos foram apresentados por sócios, conselheiros, todos os requerimentos foram juntados num só processado, ele foi instaurado, está na Comissão de Justiça. Semana passada, ou retrasada, desculpa, não vou me lembrar exatamente, foi feito um trabalho de um roteiro de apuração pela Comissão de Justiça, ele foi aprovado. Eu já determinei diversas diligências que foi requerida pela Comissão de Justiça, já foi expedido diversos
ofícios, requisição de documentos, porque isso tudo é feito de acordo com o Estatuto, através da presidência do Conselho. O Estatuto determina que as comissões, quando estão atuando, elas precisam requerer documentos através da presidência do Conselho. Eu já deliberei, já foi feita várias cobranças, nós estamos aguardando essa documentação, e a comissão também já marcou para ouvir algumas pessoas que têm informações para dar nesse sentido. Então, todo mundo está sendo, tudo isso está sendo apurado, e oportunamente, quando a comissão concluir seu trabalho, ela vai apontar, se ela encontrar alguma infração estatutária, todo mundo está sujeito a ser responsabilizado. Não existe o menor risco de alguém, se a comissão entender que há motivos para que sejam responsabilizados, seja quem for dentro da instituição Corinthians, não sofrer o devido processo legal. E ele vai desaguar, provavelmente, se houver isso, na comissão de ética. Vocês pegam, por exemplo, fiel torcedor. O inquérito do fiel torcedor. Calma. Só estou dando uma explicação, porque é assunto que interessa para vocês. Ele vai falar, não. Mas ele não vai desfalar o que eu estou falando, tenho certeza, porque ele é um criminalista de renome. Ele não gosta de fazer uma média, mas ele não vai desfalar o que eu falei. Fica tranquilo. Fica tranquilo, ele vai, eu tenho certeza, até porque ele é professor, eu sou aluno nisso. O fiel torcedor, vocês lembram que o delegado mandou arquivar, falou que não tinha crime, não foi isso? O promotor corroborou. A gente quer fazer apurações internas, que o delegado falou que tinha fraude interna. O promotor também falou, tem fraude interna. Nós estamos há 2 meses tentando, aí o advogado que o Corinthians contratou não conseguiu convencer o promotor e o juiz que nós tínhamos que fazer apuração interna. Aí precisei eu entrar nos autos, porque fui eu que pedi aquele inquérito, para fundamentar que era possível e a gente tinha que fazer apuração interna para punir os funcionários, punir os colaboradores, punir os terceirizados e os fiéis torcedores que burlaram o sistema. Aí eu fundamentei, eles autorizaram. Nós vamos compartilhar agora com a comissão de ética do clube, com a comissão de ética do associado, com a comissão de ética do conselho e com a administração, para punir os caras. Teve muita fraude, vocês acompanharam, vocês noticiaram, descobrimos 8 mil ingressos que era desviado. Nós vamos apurar agora. Vem chumbo aí, mas tudo sob sigilo, porque o juiz falou, não, pode compartilhar. Se tem fraude, o Ministério Público reconheceu, o delegado reconheceu internas, eles têm que apurar mesmo. Só que vai ser tudo sob sigilo, porque compartilha, mas com sigilo. A pergunta é para os dois, aproveitando um pouquinho o gancho, Pantaleão, do que você disse sobre recuperação de credibilidade. A torcida, de um modo geral, ela aparenta estar bastante cansada de esperar credibilidade do clube por conta das últimas gestões, né? A gente não vê isso só nas redes sociais, a gente vê isso também em interações ao vivo com o público, aqui no clube, na arena, enfim. Não é algo de rede social, é algo generalizado entre a torcida e eu acredito que todos os colegas compartilham dessa visão. Na gestão interina, a gente tem percebido alguns lapsos de informação que a gente ainda não consegue receber, como balancetes que foram ausentes, que ainda não foram entregues, relatório da Ernst Young que ainda não foi, apesar de prometido, revisão do orçamento, aí a gente descobre contratos antigos dos jogadores que o clube não tem mais direitos, foi vendido, ninguém ficou sabendo, departamentos sobrecarregados de trabalho, sem diretores até agora, né, como por exemplo o cultural, que não tem um diretor, e também contratos supostamente irregulares. Coisas que a gente não sabe como está o andamento, e a pergunta é, vocês, enquanto membros dos órgãos fiscalizadores, acreditam que a gestão está falhando em prestar informações para o torcedor? E os órgãos fiscalizadores estão recebendo essas informações? Pergunto isso para você também, Pantaleão. Por quê? Não prestar informações, em tese, pode vir a ser uma infração administrativa, que culminaria na ética. Então, se você quiser comentar sobre esse caso também, por favor. Obrigado. Vamos lá. Eu tenho uma visão um pouco mais alargada disso. Recuperar a credibilidade não vai ser só o conselho que vai conseguir fazer, não vai ser só uma mudança de estatuto, não vai ser só uma gestão. Acho que aí precisa de envolvimento de todo mundo. Torcida também, todo mundo. É começar a acreditar que as coisas vão melhorar. E a gente corroborar para isso. Saber também diferenciar um pequeno problema de gestão, um começo de gestão, do esforço para melhorar. A gente precisa começar a reconhecer os avanços para a gente começar a entender que as coisas vão melhorar, a gente começar a resgatar a credibilidade. É óbvio que nós temos um problema que parece que está enraizado aqui.
a prestação de contas, não é prestação de contas finanças, mas a prestação de contas para os órgãos de controle não é só para a imprensa, não é só para a torcida. Ela começa a falha internamente. A prestação de contas para os órgãos de controle tem sido falha. A gente viu aí, o presidente sofreu impeachment, tem 5 processos que estavam tramitando por conta de impeachment, por falta de prestação de contas para os órgãos de fiscalização. Então, se o CORE pedia documento, a questão do cartão hoje veio à tona por conta de um gasto. Mas o problema do cartão de crédito corporativo, ele já era um problema grave, já tinha gerado um pedido de impeachment, porque o presidente que foi afastado não estava prestando conta para o órgão de controle, o CORE, que queria saber os gastos mensais, a prestação de conta dos cartões, e nunca era respondido. Então, é óbvio que na ponta da linha, se o órgão de controle interno, que tem a obrigação de fiscalizar, pede informações e elas não são respondidas, lá na ponta, o torcedor, vocês da mídia, não vão ter resposta. Se o órgão de controle não tem resposta, como é que vai ficar? Aliás, era feita uma coisa pior. Esse negócio do cartão de crédito, eu lembro que o CORE estava pedindo explicação e a assessoria de imprensa do presidente estava mostrando para vocês num jogo, o presidente não gastou no cartão. E o CORE perguntava e não respondia. Então, assim, alimentar também esse tipo de coisa gera toda essa falta de credibilidade. Então, a gente precisa botar todo mundo no seu quadrado e fazer um esforço concentrado para que essas coisas mudem. Uma reforma estatutária, um modelo de eleição de conselheiro que tem que ser mais amplo, mais aberto, menos corporativo, passa por prestação de contas, onde a diretoria tem que entender seu papel e a sua responsabilidade, onde que o torcedor, seja organizado ou não, se entender que o conselho também é um mecanismo de cobrança, não é só uma caixa às bruscas, o conselho é um órgão que, porra, só tem benefício, não, tem gente boa aqui dentro, que faz cobrança, que é importante, e é um mecanismo de freio e contrapeso. Então, assim, passa por uma conscientização geral que a gente precisa tirar o Corinthians dessa narrativa de todo dia o clube que não presta, é o clube que não faz, é o clube que não presta conta. A gente você não vê isso nos outros clubes. Será que lá também não tem cartão, não tem problema e tal? Ninguém fala, só aqui. Essas ações que a gente tem na justiça não é uma ação que fala, o Estado resolveu passar limpo os clubes, como é que eles gastam no cartão. Por que só aqui? Nós precisamos ter um pouco de amor pelo clube e também nos fazer mal intimamente, essas notícias todo dia de só tem problema no Corinthians. Eu duvido que é só aqui. Então, assim, tudo que a gente faz que seja pequenininho tem que ser valorizado. O esforço que a gente tem para mudar alguma coisa, para melhorar, tem que ser valorizado. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, concordo, mas acho que também a gente tem que valorizar quando se planta alguma coisa que ela vai dar fruto. E o esforço que a gente tem feito não é de fácil. O que a família da gente passa, e também não é falar, minha família, eu estou aqui porque eu quero, é verdade, tal, mas a gente, tem que separar o joio do trigo, tem gente boa aqui que está se esforçando, e a gente precisa unir quem tem interesse só no Corinthians, eu sempre falo isso. Tem muita gente aí que faz debate, faz narrativa, mas quer narrar o caos, quer dividir para conquistar. Em tudo quanto é lugar. Aqui dentro, no conselho, na diretoria, na torcida, em todo lugar tem gente ruim, na imprensa também. Então a gente precisa tentar ver as boas propostas. Esse movimento que eu vou fazer em outubro, tem muitos coletivos aí de fora que estão ajudando, propostas de uma reforma. Eu estou conversando, já tem conselheiro tentando abarcar os caras, vem por mim, vamos fazer lá. Não, nós estamos conversando faz tempo. Tem grupos aí fora que estão ajudando a gente em propostas. A gente tem conversado com advogados que estão pensando aí em reestruturação administrativa. Até com a Safiel conversei. Estou conversando com todo mundo, a gente quer o bem do clube. Nós vamos embora daqui a pouco, eu já estou velho, vou morrer, a gente quer o bem do clube. Não são só gente aqui que pensa em interesse pessoal. A gente precisa mudar alguns conceitos. Assim, o cara que deixa de ser presidente, ele volta no dia seguinte e ninguém quer ver o cara, todo mundo é ladrão. Precisa acabar com isso, a gente precisa, Enfim, desculpa aí, mas é também um desabafo. Dr. Romeu, eu queria pegar um pouco o que você falou na última resposta sobre a reforma do Estatuto, e muito do pedido dos torcedores, né, é para que as decisões sejam fora dos associados, né? Queria saber de que forma, nesse processo da reforma do Estatuto, o torcedor comum poderá participar, terá voz nessas decisões, e para você também, quais são os pontos que o senhor considera inegociáveis nessa reforma? Eu acho que de uma forma ou de outra, hoje o torcedor já participa bastante da nossa vida política. Um exemplo é a nossa reforma, os movimentos que a gente tem, esse debate que a gente tem
toda hora com reunião com a torcida, a própria, o projeto de reforma, a gente tem feito audiência pública, e aqui eu preciso separar duas coisas que são importantes e muitas vezes deixadas de lado. Quando a gente fala em torcedor, nós temos uma torcida organizada, que é uma coisa, e o torcedor de uma forma geral. Torcida organizada é importante, é um patrimônio do Corinthians, a gente nunca renega isso, mas são aí 200, 300 mil pessoas. E o torcedor corintiano, de uma forma geral, são 30 milhões de pessoas. Eles participam também da nossa vida política aqui. Nós temos aí um coletivo que tem ajudado na reforma, tem contribuído com conversas, estão elaborando um projeto, nós estamos conversando com eles, vamos ter uma reunião, ainda que já tenha passado essa fase, nesse movimento que a gente tem de outubro ainda, que seria uma deliberação da presidência do Conselho, que a gente vai construir alguns ajustes, algumas coisas. A gente tem conversado com muita gente e são apenas torcedores, uns nem sócios são. A gente tem recebido mensagem por WhatsApp, pelas redes sociais, pelo Instagram, pessoas que falam, turma, talvez isso seria bom para o Estatuto. A gente tem recolhido todas essas propostas, é uma forma de comunicação que a gente tem. Gente que mora fora de São Paulo, gente que mora fora do Brasil, tem mandado propostas, a gente tem acolhido, mandado para a comissão, algumas que não dá mais para a comissão colocar, eu tenho guardado para esse momento mais à frente, e são coisas que são interessantes, a gente fala, isso aqui é um negócio debatendo. A gente tem conversado, tem formado grupos fora do clube, e são pessoas que também não são sócios, que estão estudando, quer ver, por exemplo, trouxe aqui, modelo de governança corporativa, com tripé operacional, cartilhas para a gente fazer como complementação de estatuto, a gente tem política de uso do cartão de crédito, está tudo aqui, A gente tem trabalhado bastante com pessoas que são corintianos, mas não são torcedores organizados, não são associados. Então, é assim, eles não estão estatutariamente constituídos para votar, mas têm participado ativamente da vida política do clube, que estão dando contribuições para essa reforma estatutária. A gente tem ideias aqui que a gente vai tentar colocar no estatuto, é óbvio, é aquilo que eu falo. Vão ser propostas, nós vamos tentar levar para votar, mas quem vai decidir é, obviamente, o associado de uma forma geral, que sofre também influência através das notícias que vocês dão, dos próprios torcedores, enfim, sofre influência e isso é importante. Os senhores falaram da investigação que o tema é o cartão corporativo, mas há também questões de despesas, né, como no caso do ex-presidente Duílio. Eu queria entender se nesse processo unificado também está incluído isso, e se também o ex-presidente Augusto também faz parte dessa investigação, já que no Ministério Público o Augusto está incluído. E o terceiro ponto é se os senhores trabalham com algum prazo para a conclusão desse processo. Se tem algum cronograma de trabalho, a gente quer terminar em tantos meses, em tantos dias. Obrigado. Deixa eu tentar, a pergunta é para ele, depois ele vai te responder, eu vou tentar, só por conta da composição do Conselho, eu vou te explicar. A Comissão de Ética, o fato vai para a Comissão de Ética quando é um fato determinado com a pessoa já apontada. Então, assim, eu tenho uma acusação contra fulano de tal pelo um fato determinado que ele tem exatamente a infração apontada no Estatuto. Então, assim, o Tuma deu um pontapé num sócio, quebrou a cara de um sócio, ele cometeu uma infração estatutária, ele brigou, bateu num sócio dentro do clube. Então, assim, é uma infração tal, o que o fulano de tal bateu num sócio dentro do clube. Manda para a ética. Acabou. Ele vai responder porque o fato é determinado e as pessoas são identificadas. O caso do cartão, nós temos uma possibilidade que houve uma infração, mas não sabemos exatamente qual. As pessoas acham que é isso. Mau uso, mas não tem regulamentação, é discricionário. O presidente, quem autorizou o presidente a usar o cartão? Por que ele usou? É despesa externa, mas ele foi cobrado, ele ressartiu. Então, assim, é um caso complexo e deveria ter uma fiscalização. Então, envolve supostamente uma infração, mas podem ter mais pessoas que estão implicadas nisso e você vai ter que achar no Estatuto qual é a infração, qual é a punição e quem mais está envolvido. Você vê que o Ministério Público fala que pode ser uma organização criminosa. Para ter uma organização precisa ter várias pessoas que sabiam disso, estão envolvidas, uns porque se omitiram, outros porque agiram em conluio. Então, assim, vai para a Comissão de Justiça para fazer toda essa análise, toda essa investigação, requisitar documentos para poder apontar. Olha, chegamos à conclusão que fulano cometeu uma infração, não é crime, tá? Cometeu, pode até encontrar, que acho que ele cometeu crime, manda para a polícia.
Mas, ó, esses caras aqui cometeram essa infração estatutária, está apontada, vai para a ética, porque a ética tem prazos estabelecidos no estatuto. Tem prazos regimentais, não pode extrapolar aquilo. A Comissão de Justiça não tem tanto prazo. Nós demos para que tenha celeridade e o Pantaleão está acompanhando para que isso seja feito no menor prazo possível, para não ficar um ad eterno. A gente poderia, até para mostrar para a opinião pública, que a gente está sendo ativo nisso. Eu poderia fazer o que muita gente sugeriu no caso do Augusto. Falou, ó, o Ministério Público está investigando, então vamos esperar, deixa eles apurarem. Se eles encontrarem crime lá, a gente investiga aqui. Nós não estamos fazendo justamente para manter a nossa coerência. O Conselho não apura crime, apura infração estatutária. Como não temos ainda estabelecido, são várias representações de vários fatos, aí inclui o uso do cartão, a questão do controle, se houve controle certo ou não, se houve despesas, não só com cartão, mas outras. Ah, mas foram comprar na vendinha, não sei se o cara existe, não existe, a nota é fria, quem assinou, quem comprovou, quem mandou comprar. A despesa foi realmente da presidência, porque tem um sistema de funcionamento aqui, que às vezes a despesa não está definida, vai para o departamento tal, vem do departamento, não, aqui não encaixa, manda para... Põe no controle de despesa da presidência, mas às vezes a despesa não foi feita lá. Então, assim, tudo isso está sendo apurado. Por isso que foi para a Comissão de Justiça, para tentar fazer com que isso seja destrinchado para apontar. Houve sim infração. De quem? Filtrano, Beltrano, Ciclano e Tertuliano. Manda para a ética que ela já sabe quem que ela tem que punir e de que forma. Que aí lá eles vão fazer defesa individualizada. Tem que individualizar a conduta. Não sei se eu dei um quadro geral. O Pantaleão pode melhorar essa explicação. Não, só fazer um pequeno esclarecimento em relação a essa questão de prazo, né? A Comissão de Justiça, de fato, ela não tem o prazo específico estabelecido pelas regras. Bora lá, pessoal. Chega a enojar um pouco toda essa questão de política, porque eu tô cansado, você tá cansado, a nação corintiana tá cansado, as coisas ficam só nas palavras e nada se torna em atitude, em consequência, sabe? Até hoje, gente não são punidas, passam por impunidades, o Ministério Público que teve que entrar para tomar uma atitude, para afastar o Duílio, para afastar o André, se não fosse a polícia para fazer isso, até hoje estaria da forma que tá. Eu acho que, assim, cara, chegar numa coletiva dessa, falar, todo mundo fala, né? Um monte de jornalista aí, você pode ver que os caras não conseguiram nem fazer pergunta, e quando faz pergunta, no seu, da última pergunta, penúltima pergunta ali, que deu uma representada, né, colocou eles na parede, falou sobre as porcentagens do Murilo, a porcentagem do Pedrinho, e ele sabonetou, velho, falou, basicamente, resumindo, ele falou que a culpa é da mídia, tá ligado? Falou, vocês também, pega daqui, então tem que ter uma força comum, uma força em conjunto, é um problema crônico, que isso, velho? Que problema crônico, mano? Os caras vendem aí na surdina, os jogadores, some com o dinheiro e é um problema crônico, faz as coisas certas, age de uma forma correta que não vai ter problema, não vai ter, não vai dar margem pra mídia falar, é só você fazer certo, amigão. Aí você quer fazer o errado e cobrar da mídia, pra mídia não fomentar, pra mídia não fazer barulho em cima disso. Cara, chega a beirar a loucura essa questão da política aí. A ponto alto aqui da entrevista, né, da coletiva dele foi da reforma no estatuto, né, falou que o Corinthians precisa, mas eu quero ver aprovar, mano, é isso, né, falar, velho, todo mundo fala, cadê o André Castro lá que tava falando dos 5 bilhões, cadê? Sumiu, vamos ajudar o Corinthians, sumiu, mano, sumiu. Então, eu tô cansado das pessoas fazerem política em cima do nosso Coringão. E você, o que você achou da entrevista? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, curta aí o vídeo, né? Se inscreva aqui também no canal Nação Corintiana, eu te atualizo sobre o Corinthians aqui todos os dias, é um baita prazer ter você aqui, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal, logo eu tô de volta aí com mais notícias do nosso timão, valeu!